esse não foi a primeira aproximação, né, que o Internacional fez para comigo, né, nesses 10 anos, digamos, né, na vida a gente tem que escolher algumas coisas, ou a gente que deseja ter razão ou ser feliz, eu escolhi ser feliz. Mas esse momento, inclusive, que eu falei para os atletas, foi o momento que na véspera, no rachão, o Gabriel me deu uma rasgada que me sangrou a canela inteira. E eu fui para casa e eu, feliz da vida, mostrando para minha mulher, olha aqui, Camille. Eu com moleque de 16 anos, as lembranças das rodas de chimarrão, elas me remetem muito aos momentos que eu estive fora do estado, né? Foram 2 momentos, né, que eu digo que foram importantes na minha vida. Um ter morado no Japão e outro ter morado em Salvador. Né? Como eu estive no Japão, eu aprendi o que eu acabei de mencionar e em Salvador eu resgatei a minha ancestralidade. Né? A história do negro no Brasil, ela não começou num navio negreiro. Para fechar, pra gente descontrair, tu tem que convidar 3 pessoas para fazer uma roda de chimarrão. Eu vou te liberar 4, uma da família só, tá? Não, mas vai me deixar ruim. Não, mas esse é interesse. Esse é o objetivo, Rogério. Agora para descontrair? Olá, torcedor colorado. Tudo bem? A Baldo nos trouxe hoje aqui para bater um papo, fazer uma roda de chimarrão com um convidado muito especial. Roger Machado Marques, 49 anos, técnico do Esporte Clube Internacional. Que prazer estar contigo aqui. Prazer todo meu. Como é que tá, Roger? Tudo bem. Vou aproveitar servindo um matezinho aqui, bater esse papo, falar sobre a vida, falar sobre coisas amenas, sem aquelas amarras do futebol e das entrevistas comuns, né? Por favor. Sem nada factual. Sem nada factual, exatamente. Mas para começar esse papo, Roger, falando esse momento da tua vida, agora morando aqui em Porto Alegre, né, na tua terra, depois de algumas passagens longe de Porto Alegre, como é que tu tá te sentindo agora aqui no Internacional, perto de casa, perto da família? Quando eu planejei esse novo momento da minha vida profissional depois dos campos, né, eu optei por organizar de uma forma que eu pudesse, nos momentos que não tivesse em casa, em outros trabalhos, eu estar próximo da família também. Né? E nas entre-safras, digamos assim, né? Quando os trabalhos são finalizados, eu poder viver a minha estrutura familiar e ver minhas filhas crescerem. Né? Então, nesses últimos 13, 14 anos, entre cidades diferentes, estados diferentes, poder estar em casa hoje, né, é poder conviver da minha vida familiar, né, é poder levar minhas filhas na escola, né, é poder, mesmo que por um curto período, como os jogos, né, por vezes são finais de semana em casa, tu passar uma parte de um domingo em casa, né, ou sábado de tarde, antes de uma concentração. Né, são períodos que eu decidi não abrir mão, né, em detrimento desse novo momento profissional, e eu acho que tem valido a pena até esse momento. Com certeza. E quando chegou o convite do Inter, Roger, me conta aí como é que foi? Tu escondeu delas, tu fez uma surpresa, com quem tu dividiu? Não, essa é uma decisão familiar, né? Não é unicamente uma decisão pessoal e profissional, mas esse não foi a primeira aproximação, né, que o Internacional fez para comigo, né, nesses 10 anos, digamos, né, são 13 anos como treinador auxiliar, mas 10 anos como treinador principal. Né, e, por um lado, é uma decisão que ela foi pautada muito em cima, né, da perspectiva profissional de trabalhar num grande clube. Mas é inegável também que não foi uma decisão tão fácil de ser tomada por todos os aspectos que a gente sabe que envolvem, né, a rivalidade no sul do país, mas a família ela foi um ponto muito importante, né, a base, né, o núcleo familiar, né, a esposa e as filhas, né, elas me incentivaram muito, né, entendendo o momento profissional que eu estava e elas, como dizem, né, nós somos Roger Futebol Clube. Então, como eu falei, foi uma decisão que
ela foi amadurecida, né, ao longo do tempo, mas tenho certeza absoluta que foi acertada. Que categoria. Então o Roger técnico em casa, ele dá a última palavra, né? Sim, senhoras. Né? Não é o mesmo no beira campo. Eu brinco com elas que a gente, na vida a gente tem que escolher algumas coisas. Ou a gente que deseja ter razão ou ser feliz. Eu escolhi ser feliz. Eu vou levar essa pra minha vida agora. Gostei muito dessa aí. Roger, lembranças de... A gente tá aqui numa roda de chimarrão, conversando, descontraído. Lembranças de um momento, assim, que tu estivesse tomando chimarrão com pessoas que tu gosta, com família. O que tu tem na mente? As lembranças das rodas de chimarrão, elas me remetem muito aos momentos que eu estive fora do estado. Né, por um resgate emocional, acho que por uma ligação do lugar. Foram os momentos que eu mais tive frequência, digamos, do hábito de tomar o chimarrão. Né? Mas também me recorda muito lá na infância, né, os churrascos de domingo, né, que era a ida na missa, né, em que os mais velhos já ficavam preparando, né, fazendo fogo. E no retorno para casa, depois da missa do domingo, né, que tu já começava a sentir de longe o cheiro do churrasco, né, era alguns a preparar a caipirinha, e outros, né, já finalizando a roda de chimarrão para entrar num outro momento que era a transição, né? Meio-dia ali. Seria a transição ofensiva? A transição, digamos assim. Era a transição de um momento para o outro ali, quando tu sai da roda de chimarrão para a roda de caipirinha, digamos assim. Né, são recordações emocionais, né? Isso que é o domingo, que era onde tu reunia a família inteira, né? Os tios, os primos, né? E depois à tarde, depois do almoço, né? Lá pro final do dia de novo, né? Tinha um outro momento também associado ao chimarrão, que era o momento da reunião para a despedida da família, ali, onde cada um se encaminhava para suas casas. Tomar um mate. Porque a semana estava para começar na segunda-feira. Cara, que legal, que baita lembrança. E o Roger na roda de chimarrão é o que mais fala, é o que mais conta história, é o que fica dizendo, não, peraí, isso aí não é bem assim, tu tá mentindo e tal. A gente vai virando mais velho da roda de chimarrão, né? As minhas recordações mais vivas, elas são como os menores da roda, e o curioso que sentava do lado daquele tio que tinha bastante história para contar e ficava admirado com os causos. Né? Com os causos. Nem sempre verdade. Né? Mas pra gente que é criança. Tudo é verdade. Tudo é verdade, tudo é amplificado. Né? Sim. Assim como os espaços onde a gente viveu, que hoje, né, eu vou no lugar onde eu nasci, e para mim aquilo era uma casa gigante, um terreno que parecia que tu andava de bicicleta e não acabava nunca o terreno. Ele era menor do que nossas imaginações desenhavam, né? Mas as minhas recordações, hoje eu tenho menos o hábito do chimarrão, mas ainda cultivo o hábito, e hoje eu sou o que conta os causos, né? Ah, bom. Gostamos, né? Sempre bom. E essa questão dos problemas aí, das coisas parecerem maiores, né, do que são, muitas vezes até na profissão, como treinador, tem que administrar algumas coisas, e o atleta ou um colega acha que um problema é muito maior do que ele é. E aí cabe pro técnico, muitas vezes, mostrar para ele que, cara, tu tem força para superar isso aí, isso é muito menor do que tu imagina. Também tem essa semelhança, né? Tem algumas situações que elas são meio emblemáticas, né? A carreira e a profissão do treinador de futebol, a gente faz muito, além da estratégia, tática e técnica, a gente faz gestão das pessoas, né? E as pessoas são diferentes, né? Os atletas são diferentes, estão em estágios de vida e profissão diferentes, né? Então a gente precisa ter, né, a sabedoria para lidar com esses momentos diferentes e entender que muitas questões, muitos conflitos que acabam acontecendo dentro do grupo, né, muitos deles precisam da tua atuação mais próxima, mas outros o grupo resolve por si só. Né, um grupo forte, ele tem que ter a capacidade de também gerir os
né, os seus conflitos internos e resolvê-los de uma forma saudável, né, e faz parte das atribuições do treinador saber relativizar quando necessário, saber dar a importância certa, entender que muitos desses conflitos, muitos desses pequenos problemas, eles vão se resolver naturalmente, que por vezes não precisa da intervenção do treinador direta, porque em alguns momentos, né, esses conflitos eles vão se resolver de uma forma natural, sem a intervenção do treinador e com a intervenção da força do grupo. Outros é preciso a mão mais forte, né, a atuação mais direta, né, para que os conflitos sejam resolvidos em prol de um único objetivo, né, o grupo olhar para um mesmo lugar. Tu falou uma coisa, eu fiquei muito curioso aqui. Tu tomou chimarrão no Japão? Tomei. É um dos momentos que talvez eu mais tomava, que gerava um pouco até de curiosidade quando tu sai na rua, né? Com Sim, não, diferente. Né, com uma cuia, uma erva e uma bomba, numa cultura diferente. Né? Foi um dos lugares que eu mais tive frequência, né, do hábito de tomar chimarrão, e acaba que, né, você precisa driblar algumas questões, né? Primeiro é ter alguém que consiga fornecer a erva, né? O kit tu leva sem problema, né? Mas eu me recordo que a solução do problema foi que depois de um período e convivendo com outros jogadores brasileiros que já estavam no país há mais tempo, tu começa a entender os atalhos, assim, né? E tinha um supermercado móvel. Olha aí. Né? Que toda terça e a quinta, né, elas passavam na casa dos brasileiros, né, especialmente dos jogadores, né, que estavam no país. Então era um caminhão, chamava Brasileiro o caminhão. Caminhão que abria as portas traseiras, subia uma escadinha, do lado esquerdo e direito tinham prateleiras, né, que legal. Com os produtos brasileiros. No fundo tinha um pequeno freezer que tu podia até pegar uma costela desossada. Olha aí. Né, do Brasil, e lá tinha num cantinho, né, uma erva que quando não tinha, tu podia até mesmo pedir encomendar pro dono do mercado para que ele importasse, se tu pudesse ter. Imagino que hoje, né, por essa globalização toda, deve ter mais acesso com mais facilidade. Mas naquele momento foi a alternativa para a gente conseguir driblar a falta do produto, e atendia muito bem. E aí o mate representava aí matar a saudade, né? O mate representava matar a saudade de casa, era tu colocar o celular às 3h50 da manhã para tu ver às 4 horas da tarde a rodada do Campeonato Brasileiro aqui, né, com o mate. Era tu não atender a tua curiosidade e não ligar para o Brasil, porque passava um capítulo da novela passava antes aqui no Brasil, né? Então até noveleiro eu fiquei. Era tu segurar a ansiedade para tu não ligar para o Brasil para saber o que tinha acontecido no capítulo anterior. Não me conta quem matou o fulano. Não me conta. Tu criava um ambiente, né, para que tu, né, tivesse um pedacinho do Brasil naquele momento, que mesmo que tu saia, assim, que tu se adapte bem ao lugar, né, são as tuas raízes, né, são as tuas raízes, e tu permanece, né, visceralmente ligadas a ela, que é onde tu esteja. Dessa cultura oriental que tu provou, né, que tu pôde ir lá compartilhar e vivenciar, qual foi o principal ensinamento que tu trouxe para a tua vida dela? Qual foi o principal ensinamento? Uma cultura oriental que é bem diferente. Eu costumo dizer que a minha vida ela se divide em antes e depois de ter passado pelo Japão. Então foi foi muito marcante, né, sobretudo porque é um país milenar, né? Sim. Então muitas questões que o Brasil hoje como um jovem país, né, digamos assim, está vivendo, né, eles já viveram, já conseguiram superar muitas questões que a gente ainda está atravessando como sociedade, né? Então o ensinamento que eu
que eu mais tive lição e que hoje eu trago muito para minha vida e para a profissão é a questão da coletividade. Se entende que o país como um coletivo, né, e que os indivíduos eles sobressairão bem quando o coletivo está forte, né? E essa para mim é a maior lição que eu levo na construção das minhas equipes, né? É a ênfase no coletivo, né, entendendo sempre que cada indivíduo tem a sua responsabilidade individual dentro do coletivo, e quando o coletivo vai bem, mais indivíduos conseguem sobressair dentro daquela coletividade, né? Para mim, isso foi a maior lição no período que eu tive por lá, que foram 2 anos, né, e que era para ser mais, mas eu ainda, né, almejo em algum momento, nesse novo ciclo da carreira, poder terminar o que eu digo que não acabou a minha ligação com aquele lugar ainda, porque eu quero voltar lá como treinador. Que categoria. Roger, melhor lugar em Porto Alegre para tomar um chimarrão? No deck no fundo da minha casa. Olha aí. Muito bom. Roger, dia 6 de dezembro de 2019, eu tô colando aqui porque a gente vai ficando velho, a gente vai esquecendo as coisas, vai que eu dou um balão, né? No dia 6 de dezembro de 2019, enquanto tu comandava o Bahia, tu recebeu a medalha Zumbi dos Palmares, né? Outorgada pela Câmara Municipal de Salvador em reconhecimento ao posicionamento de enfrentamento ao racismo. Cara, me conta mais sobre isso, até porque o Internacional historicamente também é um clube engajado com esse tema. Foi uma honraria que para mim ela significou muito, né? Foram 2 momentos, né, que eu digo que foram importantes na minha vida. Um ter morado no Japão e outros ter morado em Salvador, né? Como eu disse, no Japão eu aprendi o que eu acabei de mencionar, e em Salvador eu resgatei a minha ancestralidade. Porque é o lugar onde tem a maior população negra fora da África, e foi onde eu senti o desejo de, olhando para aqueles indivíduos negros e negras, né, me reconhecendo e alguns traços, né, daquelas pessoas, que eu comecei a manifestar o desejo de entender de onde é que eu vim, né? A história do negro no Brasil, ela não começou num navio negreiro, né? Ela foi, indivíduos foram sequestrados, né, das suas terras, né, e obrigados a trabalhar, né, por séculos, né, de forma forçada, né? Mas esses indivíduos, eles tinham história e ancestralidade, ancestrais na África, e eu senti o desejo de resgatar. Foi aí que eu fiz um teste de ancestralidade, né, né, para reconhecer e me reconhecer que parte da minha ancestralidade era do Senegal, né, outra parte era de Quênia, uma parte era dos índios, né, dos índios brasileiros, e uma parte era europeu. Digamos que essa mistura é que talvez mais caracterize a população brasileira. E lá em Salvador, para além de tudo isso, assim como o Internacional, o Bahia também é um clube que defende, né, muitas causas sociais, né? E por isso, naquele ambiente, eu também me senti fortalecido, né, para poder manifestar a minha opinião sobre diferentes assuntos, entre eles o racismo, né, e ser amparado e ser acolhido, né, a ponto de chamar a atenção da coletividade e receber essa honraria, né. Mais do que a honraria, né, para mim foi o acolhimento, né, do povo da Bahia, né, não só pelo Roger Machado como treinador, né, pelo Roger Machado Marques, né, pelo cidadão. Deve ter sido uma emoção gigante, né, Roger? Imagino que isso aí tu não tem preço, né? Foi na Câmara, né, de vereadores de Salvador, né, muitos representantes de várias entidades dos movimentos negros, minha família presente, obviamente, né, eu guardo com muito carinho esse momento.
Aqui a gente tá no Mate, Amor e Paixão, tu não vai sair daqui sem um presente, daqui a pouquinho, né? Vamos bater um papo que o presente é daqui a pouquinho. Mas, Roger, essa erva é da Baldo, uma marca natural de Vespasiano, Correia, cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul. Hoje ela conta, a Baldo, com 5 unidades Fabris e seus produtos chegam a diversos países. Não teria problema hoje se estivesse lá no Japão, a Baldo chegaria, não precisava entrar no caminhão, só guardaria o dinheiro só pra costela, a Baldo ia te mandar a erva lá, tudo certinho. E música, Roger? O que tu gosta de ouvir? Eu ia arriscar aqui, mas eu não vou me atrever. Vamos lá. Samba. O samba, né, obviamente, mas um MPB. Ah, boa. Um reggae. Reggaezinho. Eu me considero um indivíduo eclético. Eclético, boa. Eclético. Música boa tem em todos os gêneros. Tá na tua playlist? Tem em todos os gêneros música boa, né? Então eu não tenho nenhum tipo de preconceito com nenhum gênero, né? Eu gosto da música ela bem feita, né? Que ela possa transmitir alguma mensagem, que ela possa ser uma fotografia do momento, do lugar, né? Ou da sensibilidade do artista, né? E que possa ter instrumentos, principalmente eu gosto muito dos instrumentos de sopro. Que ela possa ter uma harmonia boa. A famosa metaleira. Possa ter uma harmonia boa em torno de uma boa música com um bom instrumento bem tocado. Como é que é a preparação do Roger no dia de jogo? Qual é a tua rotina num dia de jogo? Agora como técnico, evidente, né? Eu costumo dizer que eu não tenho muita rotina e ao mesmo tempo não ter rotina é rotina. Verdade. Né? É paradoxal, né? Paradoxal. Paradoxal. Eu não tenho nenhuma mania, digamos assim, né? E quando eu percebo que isso pode estar se transformando numa mania, eu deixo de fazer para ela não virar mania. Então, mas é tentar fazer sempre uma atividade física no dia do jogo, né? Que é justamente para que tu, né, a ansiedade do momento do jogo ela não passe do ponto. Eu costumo eu não concentro quando eu estou em casa, eu concentro em casa, né? Sim. Né, se eu pudesse, e já fiz algumas vezes também, né, de retirar a concentração, né? Sei que por vezes às vezes, quando eu tirei a concentração dos atletas, né, é um momento que a gente precisa ainda trabalhar junto, né, do ambiente externo, né, porque por vezes, né, não se entende que o jogador tem que dormir num hotel, né, eu ainda compreendo isso pelo uma boa alimentação, né, etc. Mas eu penso que para a cabeça, né, é melhor você ficar com a sua família. Então, como eu concentrei muito na minha vida, e hoje sou treinador, né, eu fico em casa. Né? Então, eu me levantar cedo, fazer uma atividade física, né, poder tomar um café com a família, né, então perto das 10h30 eu vou pro hotel ali para tentar chegar ali 1 hora antes do almoço. Daí nesse primeiro momento, né, a gente diz que a gente bate a palestra, né, que é junto com os auxiliares, organizar o que vai ser passado, né, de conteúdo na palestra do jogo, né, ir pro almoço e se tem alguma das questões que eu não perdi da vida de jogador é o soninho depois do almoço, né? Que nunca joguei gosto. Pra ver, né? Então é o almoço, as refeições no horário certo, né? No horário, então quando dá mesmo em casa, passa do meio-dia, já começa um reloginho a incomodar que o horário passou às 7 a janta. Então o almoço, se o jogo é logo cedo, por vezes eu tomo um café mais tarde e pulo o almoço para dar aquela cochilada nesse intervalo. O jogo é às 4 horas, né? O jogo é às 5, né? Porque a gente chega, se o jogo é às 4, a palestra vai ser 2 horas, né? A gente chega de novo 1 hora antes para novamente certificar que está tudo correto na palestra do jogo, afinar os últimos detalhes, né, e depois se direciona já e volta todas as atenções para a rotina do jogo especificamente, né, que como eu disse, é entrar no túnel,
né? O pessoal já me conhece, né? Quando eu digo que eu entrei no túnel é para me deixa em paz. Não me traz problema. Me deixa em paz. Deixa eu quieto. Que eu já tô na hora de máxima concentração, daí uma musiquinha, alguma coisa relaxante, um playlist de algo que me leve para algum lugar, novamente pelas sensações, né? E começar a absorver algumas coisas do ambiente, né? Para que eu consiga traduzir depois naquele fechamento que se tem antes do jogo ali, que muitos interpretam como que aquele é o clímax da entrada em campo, ou que aquilo é todo o nosso trabalho. Aquilo é uma parte importante, mas é a pontinha do iceberg só da preparação, né? Mas é que ela tem um peso importante, né? E a partir daí ficar completamente dentro do túnel e ir para o jogo como se sempre fosse o último e mais importante. É óbvio que esse mindset mudou de quando o Roger era jogador e agora técnico. Então, em cima disso, eu pego o seguinte gancho. Quando é que tu decidiu ser técnico? Foi lá vendo um cara que era ruim e tal, assim, pô, sou melhor que esse cara. Tô brincando, olha. Mas quando é que chegou na cabeça, eu vou virar técnico? Primeiro que eu acho que quando a gente joga na defesa, né, tu tem uma relação, ela não é diferente, não é melhor, mas ele é um pouco diferente dos demais jogadores do time, né? Principalmente aqueles que têm a capacidade de resolver os seus problemas pela habilidade que tem. Então, né, como um jogador de defesa, eu aprendi, né, olhando os demais e com ensinamentos dos mais velhos, né, que eu tinha que tentar antecipar os problemas que iam acontecer comigo, né, ou tentar compreender um jogador na sua plenitude para que eu levasse uma vantagem ou no mínimo igualasse aquela diferença que um jogador mais habilidoso que eu muitas vezes tinha, mais rápido, mais forte. Então isso faz com que tu tenha que se associar com os teus colegas do teu setor e se antecipar a eventos que possam acontecer no jogo, né? E isso é leitura tática e estratégica. Né? Então, ao longo de 18, 20 anos fazendo isso, né, eu tinha que me antecipar, disse, não, a bola vai acontecer isso, ela pode acontecer aquilo depois. Então eu já, sei lá, adotava um posicionamento de corpo diferente, uma postura diferente, né? Passei a estudar melhor os jogadores que eu ia marcar, sabendo que eles têm um padrão. Claro. Eles têm um padrão, esse cara tem 4 dribles, 5 dribles. Né? Então, quando ele pega a bola na situação, ele vai tentar isso ou isso. Quando ele pega a bola naquilo, ele vai tentar aquilo outro. Né? E quando eu marcava o diferente, eu só tinha que rezar que ele não inventasse um sétimo. Né? E eu acho que isso foi criando corpo dentro da minha carreira de jogador, que eu me recordo que o primeiro momento quando eu cheguei no Japão e que eu ganhei um patrocínio de material esportivo, no catálogo, antes de escolher a chuteira, eu escolhi uma prancheta. Né? Isso aos 28 anos ainda. Olha aí. E eu tenho até hoje ela lá, né, com algumas anotações, inclusive, da época, dos treinadores que passavam. Que treino legal esse que eu vi. Né? Tentava descrever, pegava a descrição. Né? Mas antes disso, né, ainda lá quando eu fui treinado pelo Tite, né, e talvez motivado por enxergar essa futura profissão, ou pelo menos né, a facilidade de ler o que acontecia, ele me deu em disquete, ainda, né, um programa que época, que até recentemente ele se modernizou e eu ainda usei até recentemente, que chama Tática 3D. Tática 3D. Que é um programa de movimentos táticos estratégicos para te montar a equipe. E ele um dia me deu, assim, porque eu vivia com um computador na concentração, ele me deu, toma isso aqui para ti, que eu acho que esse vai ser teu futuro, para tu brincar na concentração. Daí eu botei no computador, disse, nossa, que legal. Daí eu passava as concentrações simulando as jogadas que eu imaginava que pudesse acontecer, né, que posteriormente, futuramente, foi a prancheta. Né? E depois, quando eu parei de jogar, eu decidi fazer a faculdade de Educação Física, porque eu sempre tive o desejo de voltar a estudar, escolher Educação Física, porque eu queria entender o que eu fiz esses 20 anos como jogador de futebol. Né? E eu sempre fui muito curioso,
né, com os preparadores físicos, eu era chato, com o Paulo Paixão. Né? Ele dizia que ia dar tal treino, eu disse, para que serve? Boa. O que vai acontecer? Vai acontecer isso e isso. Mas porque tu quer saber disso aí? Esse é meu corpo. Claro. Né? Eu vou jogar 10 anos, mas vou viver mais 40 com ele. Quero saber como é que vai me entregar ele depois. As avarias? Quero saber qual é o plano de saúde que eu vou ter que pagar depois. Muito bom. Então, na educação física, eu comecei a me interessar muito. Foi um momento que eu comprei muita literatura, né? Infelizmente, né, isso é minha culpa também. Infelizmente, nós treinadores brasileiros escrevemos pouco a respeito de tática e estratégia. Verdade. Nós escrevemos muito do ponto da perspectiva de uma conquista, né, das peculiaridades, né, do momento, dos grandes ídolos, até de escrevendo do ponto de vista de grandes estádios onde ocorreram, mas sobre tática especificamente, e eu comprei muita literatura, comecei a entender do ponto de vista da bioquímica, da fisiologia, né, do treinamento, o que era aquele tiro de 1000 que o Paulo Paixão fazia comigo, onde é que ele me atingia no meu corpo, né, por que os trabalhos de força, entender as metodologias por trás disso, o processo pedagógico que tem envolvido nisso, e chegou um momento que eu entendi que eu estava muito curioso e queria passar a aplicar aquilo. Eu preciso aplicar. Né? Só que eu queria aplicar de uma forma, eu disse, agora virei auxiliar técnico. Né? Então, sei lá, eu era o auxiliar técnico que ficava para dar o treino para os não relacionados, então, sei lá, tinha 3, 4 jogadores só que tinham ficado de fora da relação, e o Paulo disse, Roger, amanhã eu vou fazer um trabalho físico de resistência com os caras. Eu disse, Paulo, posso tentar fazer um trabalho técnico, tático de resistência com ele? Não vai ser mais legal do que os caras só correr? Eu disse, tu acha que tu já pode fazer? Eu acho que pelo conhecimento que eu já estou adquirindo na faculdade, acho que eu consigo. Né? Então eu passei a atender essas demandas e percebi que daquela minha geração em que as variáveis pro desempenho, para a prática do desempenho, que elas eram de uma certa forma, elas eram feitas de formas separadas, né? Na segunda-feira era resistência, tu não botava chuteira, fazia o tiro de 1000, né? Era velocidade, né? Era a tática, daí tu unia tudo isso no coletivo, tu podia também, dentro de uma metodologia mais moderna, né, tu associar todos os elementos dentro do trabalho com bolas. Hoje é o dia da resistência. Então, se a gente fizer um campo desse tamanho, com um número tal de jogadores, com tais regras, que possam atender a parte tática e técnica, vai atender a demanda física, vai. Amanhã é velocidade. Então, se a gente encaixar esse treino, né, a gente consegue atender as demandas de velocidade junto com a técnica e tática, e aí você tem um ganho, porque o atleta está em contato mais tempo com o objeto do jogo, que é a bola, né, e não fazendo físico, analítico, puro, né, que a gente fala, que também é muito importante, né, mas claro que é muito mais atraente, né, para o jogador ele estar sempre em contato com a bola. Então acho que foi muito a partir disso, algumas coisas, né, que me levaram para essa direção. De fato não era um pensamento meu virar treinador imediatamente, até porque, né, foram 20 anos, né, ao todo aí já tem mais de 30 anos que eu tô ligado ao campo diretamente. É uma profissão que a gente sabe que ela é desgastante, é exigente, nos tira muitas vezes, né, do nosso lugar até de conforto, que eu acho que isso também motiva, porque eu falo para os atletas, né, que já sonhei muitas vezes quando eu estava jogando, né, e mesmo hoje na beira do campo, né, digo para que eles aproveitem esse momento dentro do campo, porque fora do campo ali como treinador eu me satisfaço, né, tenho o prazer de ver reconhecido as minhas ideias sendo aplicadas pelos jogadores dentro de campo, mas sentir o que a gente sente quando é jogador, eu disse, só nascendo de novo. Claro. Ou eu nunca pulei de paraquedas, sim, nunca pulei de bungee jump, né? Imagino que deva ser alguma coisa, no mínimo, parecido com esses esportes radicais, né? Então eu sempre digo, cara, aproveita esse momento dentro de campo,
porque, né, acho que o Falcão uma vez falou, né, que o jogador de futebol morre 2 vezes. Exato. Né, uma ao final da vida e outra quando tu tem que decidir por se aposentar, né, que é compulsório, né, quase que uma obrigatoriedade, porque o teu corpo vai te sinalizando, né. Claro, sim. Né, os meus são artrose nos 2 tornozelos, 5 cirurgias de joelho, uma cirurgia de pubis, 3 hérnia de disco e dores literalmente todos os dias. Né? Mas esse momento, inclusive, que eu falei para os atletas, foi o momento que na véspera, no rachão, o Gabriel me deu uma rasgada que me sangrou a canela inteira. E eu fui para casa e eu, feliz da vida, mostrando para minha mulher, aqui, Camille. O moleque de 16 anos fez isso. O Gabriel Carvalho. Uhum. Mas olha Aqui, só. e eu falei pra ele, eu fui por cima, Camille, mas ele foi mais por cima que eu. Né? E depois eu fui pra cama e pensei, cara, mas eu tava feliz mostrando isso pra ela. Então, na verdade, a emoção de voltar a sentir a dor da profissão de novo. Né? Só tu vai entender isso. Só a gente que teve dentro do Ela não deve ter achado muito legal. Não, mas a canela tá toda rasgada agora. Eu sei, mas ela tá doendo, mas a mãe vai passar já. Então, são as paixões da profissão, né, que fez com que eu ficasse no campo. Né, que eu não optasse, eu disse, não, eu não quero ser diretor, não quero ser executivo, né, eu quero algo que me mantenha ligado ao cheiro da grama todos os dias. Né, mesmo que seja hoje responsável, quando a gente joga a gente é responsável por um, né? Acaba o treino, tu desliga ali, bota no off, vai embora para casa, e volta no outro dia, né? O treinador que a gente fala, tinha uma propaganda do banco falava, 6 na agência e 24 horas online. Gabriel Carvalho, vi todos os teus jogos lá em Alvorada, nunca deu um carrinho, foi acertar logo o homem. Não deu carrinho, foi dividir a bola, ele foi bem, foi meia bola, minha canela, e eu... Tá absorvido. Não, o juiz não daria falta, não tinha VAR. Aquela tua resenha com ele, que tu disse que ele tinha que fazer o gol e te abraçar, ele não foi, né? Não foi, mas ele tem tempo ainda. Tem muito gol. Tem muito gol pra fazer. Se Deus quiser. Roger, pra fechar, pra gente dar uma descontraída aqui, a gente já descontraiu bastante até, mais uma vez, Mate, Amor e Paixão, oferecimento da Baldo aqui, trazendo o Roger pra gente bater esse papo bem bacana, bem interessante. Pra fechar, pra gente descontrair, tu tem que convidar 3 pessoas pra fazer uma roda de chimarrão. Eu vou te liberar 4, uma da família só, tá? Não, mas vai me deixar ruim. Não, mas esse é interesse. Esse é o objetivo, Roger. Agora pra descontrair? Descontrair contigo, mas com ele. Agora ele ficou sério. Vou te liberar 2 pessoas da família, então. Então vamos lá, 2 pessoas. Se liberar 2, eu vou deixar uma. Eu tenho 3 mulheres na minha vida. Agora eu tô entendendo o Paulo Paixão. Tenho 3 mulheres na minha vida. Tá, então as 3. Vamos botar as 3 já, de largada, elas estão. Júlia, Camille e Gabriel. Tá. Aí mais 3 pessoas fora da tua família. Eu tenho 6 irmãos. Meu Deus, mas a gente vai fazer um Kerby quase. Não dá, mas por isso que a roda de chimarrão do Gaúcho tem que ser grande. Então tá toda a tua família na roda. Toda a família. Tá, mais 3 pessoas importantes pra ti no futebol, enfim, na tua vida. Te peguei no contrapé agora, né? Que é foi pior que a dividida do Gabriel, essa aqui, né? Foi pior. Essa tu não vai chegar orgulhoso contando. É que o futebol, uma das coisas não ruins, mas que restringem, é que tu acaba com um ciclo muito fechado, né? Verdade. Porque é tanta correria, né? As grandes amizades que eu conquistei no futebol, muitas delas são ligadas ao campo, né? De fato. O Paulo Paixão tá nessa, né? Vou te ajudar. Não, o Paulo tá, mas o Paulo tem que botar a caipirinha, que eu não sei se ele tá. Não tem problema. E um pandeiro, né? E um pandeiro. Então, o Paulo, vamos restringir ao esporte, que deve fechou. Eu não aborreço ninguém. Né? Isso, melhor ainda. Ótimo. Né? O Paulo, obviamente, tá dentro. Deve contar umas histórias boas, né? O Paulo tem que escrever o livro dele. Né? A gente vive cobrando para que ele coloque no papel todas as. Que grande figura, né? Que grande homem, né? Sensacional. Tu conhece ele muito mais que todos nós aqui, enfim, eu conheço ele como profissional, de admirar de longe, né? Mas imagino que seja uma grande figura. Sensacional, né? Você foi meu preparador físico, né? Sim. Imagina, me conhece desde os 18 anos. Né? Muito assim, muito importante a figura no futebol mundial, né? Acho que foi um dos primeiros jogos aqui, né? Mostrando esse ambiente. Eu coloquei justamente na palestra um currículo,
né, que, sem mostrar a foto, que era um currículo dele. Né? Era assim, era a linha que não acabava mais, né? Era a linha que não acabava mais, né? E além né, da 6 Copas do Mundo, né? Porra. Que maravilha. Vamos deixar só num? Vamos com o Paulo já, que eu acho que ele já vai... Essa roda ele vai comprar, vai falar por todo mundo. Vale por 3, sensacional. Roger, que satisfação, que prazer aqui no nosso quadro Mate, Amor e Paixão, da Baldo. Vim aqui te receber, agora a gente tem uma lembrança pra ti, um presente. Né? Vamos fazer a entrega do presente aqui, aquela velha história que a gente sabe faz ao vivo. Que categoria aqui, ó. Presentinho da Baldo pra ti acompanhar nos teus melhores momentos. Naquele momento que estiver lá pensando na escalação, faz um matezinho, certamente vai te... Não, tem muitos jogadores, né? Né? Uhum. A gente vai conversar com eles aqui. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pela tua atenção conosco aqui também. Vou voltar a matear. Que categoria. Lá no deck... Lá no deck do fundo de casa. No deck do fundo de casa, se Deus quiser. Pessoal, esse foi Roger Machado conosco aqui no Mate, Amor e Paixão. E a gente recém está começando. Vem muito mais por aí. Obrigado, Roger. Obrigado, gente. Valeu. Bernabé, vamos pedir então para começar esse papo aqui, que tu faça o mate, que me disseram que tu é o craque do mate aqui no Internacional. Faço, mas hay mejores. Tem melhor que o teu? Sí, te acho que tem. Yo no sabía que fala, pues ellos preguntan si esto tiene cafeína, ¿sabes? Lo primero que preguntan es si tiene cafeína. Yo falaba, no sé, só sei que mate. Eu só tomo. Y cuando llegué acá, me tocó estar afuera del último Grenal, mas moría, mataba por estar ahí adentro. Aquí falaron que me preguntaron si mi papá era brasilero, porque yo gusto mucho de la cultura de aquí. Antes de nacer, de llegar al mundo, mi papá tenía un nombre brasilero que me iba a colocar, que era, creo que, de Nilson. Qual é o melhor o churrasco ou o assado? O que tu prefere? Eu prefiro asado. E tu que assa? Tudo. Não.